De Deus, o Espírito Santo, ele derrama fogo sobre a nossa vida, mas esse fogo ninguém quer apagar não, nem deve ser apagado. Deixa o bombeiro lá fora, a função dele é outra. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Amém? O título dessa passagem na minha Bíblia diz que é a natureza da fé. Então, assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças a Deus, te glorificamos por tão grandes coisas que o Senhor já realizou neste culto, ó Deus, através dos louvores, através do dízimo, das ofertas, porque quando assim fazemos, nós também estamos em obediência à Tua palavra, e nesta hora, Senhor, que o Senhor possa também nos abençoar, por nesta ministração, não só a mim, como o Senhor tem falado no meu coração nesta passagem, mas a Tua igreja que aqui está, Pai. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém? Quantos aqui têm fé? Eu vou dar oportunidade que tem gente que não levantou a mão, hein? Quantos aqui têm fé? Você pode até não exercer, mas você tem. Tá? Você tem. A diferença está naqueles que têm e a exercitam e aqueles que têm e não a exercitam. Porque fé, você tem que crer. Tem que ter certeza. Aqui diz que é a certeza. Não é o talvez, não é para de vez em quando. Você tem que ter a certeza das coisas que se esperam. Quando se espera um milagre de Deus na sua vida? Ah, mas ainda não aconteceu. Não esmoreça na sua fé. Permaneça firme, que no momento oportuno, não no meu momento, não no seu momento, mas no momento do Senhor, o milagre vai ser operado na sua vida. Porque se nós não cremos, como é que as coisas vão acontecer? Muitas vezes, amados, as circunstâncias das coisas ao nosso redor nos levam até, não é normal isso não, tá? Mas às vezes a gente até duvida. Será se isso é para mim? Será se é? Será se eu mereço? Você é merecedor porque você é filho de Deus. Se você é filho, tem promessas para a tua vida. O que nós não podemos fazer é ver como hoje nós estávamos aqui na igreja trabalhando, daqui a pouco deram uns tiros ali para cima, e o pessoal fica apavorado, e faltou luz aqui. Eu não sei nem que horas voltou a luz hoje, pastor. E as pessoas, pronto, agora está arriscado, já estavam falando no culto hoje à noite. Eu falei, que é isso? A palavra de Deus vai ser ministrada nessa noite. E se deu tiro para lá, um escudo aqui vai nos guardar, vai nos proteger. Nós não podemos ficar, abalamos momentaneamente. Sim, nós somos humanos. Temos medo em alguns instantes? Sim, também temos. Mas esse medo que nós temos inicialmente, ele é bom. Sabia que tem um medo bom? Porque esse medo não faz você ir lá para fora na hora que o tiro está, como se diz aí, comendo solto, para que você não seja alvejado. Ouvimos tantos noticiários falar de bala perdida, que a pessoa estava indo para o seu trabalho e uma bala o alvejou. O outro estava voltando para a sua casa e o tiro... Não, o medo inicial faz com que a gente tome determinados cuidados. O medo inicial faz com que a gente se resguarde, mas nós precisamos ter fé. Porque se não cremos, como é que as coisas vão acontecer?
Como é que vai acontecer na minha vida e na sua vida se nós não cremos? Nós precisamos declarar isso. O livro de Marcos, no capítulo 16, capítulo 16, a primeira parte do versículo 17, diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Vou repetir. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Precisava ouvir esse amém. Hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. E nós temos que tomar isso como uma verdade, porque não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus. Aqueles que creem no poder do nome de Jesus, esses milagres hão de acompanhar. Se você for ver essa narrativa do livro de Marcos, a partir do capítulo 16, ele está falando da ressurreição de Jesus. Ele aparece para Maria Madalena, depois aparece para 2 dos seus discípulos, e esses 2 discípulos vão compartilhar com o restante, mas aí surgiu um momento de incredulidade naqueles outros homens. Acompanha comigo. Você pode acompanhar em leitura silenciosa. A partir do versículo 12, diz assim, depois que ele já tinha aparecido para Maria Madalena, tá? Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles anunciarem aos demais, mas também a esses 2, eles não deram crédito. E finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e olha o que diz a palavra, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração. Os discípulos, a todo momento, Jesus vinha anunciando que todas aquelas coisas iriam acontecer. E quando aconteceu, houve incredulidade no meio daqueles que estavam caminhando lado a lado com Jesus. E essa palavra, amados, ela primeiro tocou no meu coração. Eu estava perguntando a Deus, Senhor, o que eu levo para a igreja? Ele fala, leva o que muitas vezes até você mesmo duvida. Sabe, circunstâncias da nossa vida, seja ela financeira, seja ela de saúde, que nos faz ficar meio abalado, mas você não pode perder o foco, você não pode perder o seu alvo, você não pode esmorecer, porque há sinais que Deus, através da vida de Cristo, que pagou um preço altíssimo, Ele te acompanha, porque você crê. Amém? Você crê. E aí eu te pergunto, você não precisa me responder, isso é para você meditar depois. Quais os sinais que têm te acompanhado? Quais são os sinais que você tem transmitido para a sociedade? O da fé ou da incredulidade? De uma fé genuína, daquela que não olha para as circunstâncias, mas continua crendo, ou da incredulidade, como esses discípulos que caminharam com Jesus, mas naquele momento não criam na sua ressurreição. Aí a gente volta lá para o livro de Hebreus, porque eu queria deixar algumas perguntas para você não responder a mim nesta noite, mas que você responda para você mesmo, quando você for para casa. Hebreus capítulo 10, a primeira parte do versículo 38. Diz, todavia, o meu justo viverá pelas circunstâncias deste mundo, pelo momento ou pela uma ocasião momentânea de tranquilidade? Não, o meu justo viverá pela fé. Se você pegar esse texto a partir do versículo 32, ele faz exortação a uma série, ou ele faz menção a uma série de dificuldades, uma série de problemas que
estavam sendo alertados, e eu vou ler para vocês rapidamente. Fala assim, olha, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentasse grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque, ainda que dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E aí vem o texto que nós citamos: todavia, o meu justo, ele viverá pela fé. Meu irmão, não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei que tribulação você está enfrentando, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que há promessas de Deus para a minha vida. E eu sei que, se eu cumprir os princípios da sua palavra, Ele vai fazer com que as bênçãos me alcancem. Não é você que vai correr atrás dela, não. As bênçãos te alcançarão. Nós precisamos fazer com que esses sinais, como disse ali, eles sejam manifestos no meio da sociedade. Se você se declara um cristão genuíno, verdadeiro, mas lá no seu trabalho, no meio das dificuldades, você é o primeiro a duvidar se as coisas vão melhorar ou não, aonde está a tua fé? Ou que tipo de fé você está anunciando para aqueles que estão lá? Ah, mas está difícil, pastor, vai haver um corte lá dentro, cabeças vão rolar. A tua cabeça não rola porque ela está colada no corpo, e teu corpo é templo de habitação do Espírito Santo, e você é filho de Deus, Ele tem promessa para a tua vida. Nós não podemos duvidar disso. E aí eu te faço uma nova pergunta. Se nós cremos nesta verdade, como nós somos justificados, nós somos justos, o que nós estamos esperando para viver intensamente e testemunhar a nossa fé? Não ficar preso às circunstâncias, não ficar preso, como eu disse, às coisas terrenas que estão acontecendo ao nosso redor, mas ter firme no nosso coração a certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? E aí no capítulo 11, como nós iniciamos o culto, lendo o capítulo 11 de Hebreus, de 1 a 3, eu queria ler o versículo 6. Versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Repita comigo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E no decorrer desse versículo 6, diz ainda assim: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que nós não podemos, amados, é achar que Deus está à nossa disposição, que Ele virá ao nosso encontro. Nós precisamos, em primeiro lugar, ir ao encontro dEle. Ele é galardoador daqueles que o buscam. O grande problema de muitos hoje nas igrejas são que ficam sentados esperando como se Deus fosse o nosso garçom, com uma bandeja, vindo servindo. Nós precisamos fazer jus para que isso chegue até nós. Se você trabalha, você tem que, no sentido literal, também como se diz, ralar durante 30 dias para no final do mês fazer jus ao seu salário.
E se você falta, o que o patrão faz? Né? Não tem uma tesourinha? E é automático. Ele só informa de uma falta, a gente perde o dia que faltou e ainda perde o descanso remunerado. É automático, irmãos, então não tem como você querer receber bênçãos, ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida, se você não busca. Pastor Rogério estava anunciando aqui sábado, você tem uma grande oportunidade de estar aqui pela manhã e ver a manifestação do poder de Deus. Como tem acontecido nos sábados de jejum aqui na igreja. Venha, mas na certeza das coisas que você não vê ainda, mas que elas irão acontecer na sua vida. E aí, diante desse texto que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, eu te pergunto também, você está agradando a Deus? Você está agradando a Deus? Porque na abertura nós falamos que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não vi Jesus Cristo morrer naquela cruz, ser crucificado e ressuscitar, mas eu creio que aquele sacrifício na cruz trouxe salvação para a minha vida e para a tua vida. Aquele sacrifício não foi em vão, e nós precisamos, pela fé, continuar crendo. E não só crer para benefício próprio, mas crer e ir ao encontro daqueles que estão lá fora, que ainda não ouviram, para falar desse Cristo maravilhoso, que entregou a sua vida por nós. Ah, mas aquele ali é cabeça dura, aquele ali não tem mais jeito. Se você pensa dessa forma, já está te faltando fé. Porque quem vai convencer aquela pessoa que está lá fora, não sou eu, não é nenhum dos pastores, nem é você, é o Espírito Santo de Deus. Amado, nós não podemos falar de fé sem ter essa certeza. Isso precisa borbulhar no teu coração. Eu te pergunto, aonde está firmada a tua fé? Tem até um cântico que diz que a minha fé não está firmada nas coisas que Ele pode fazer. E aí cantamos ainda dizendo que nós aprendemos a adorar pelo que Ele é. Mas será se na hora de praticar nós estamos verdadeiramente praticando isso? Não basta cantar, saber a música de cor e salteado, se na hora de praticar você não faz. Nós precisamos cantar e entender o que nós estamos cantando. Abrir a nossa boca para falar e entender, saber o que é que nós estamos falando. Porque você chega em qualquer lugar aí, até para um ímpio falar assim, sem fé, ele vai repetir contigo, é impossível agradar a Deus. E o justo, ele vai repetir, viverá pela fé. Mas o exercício da fé, o exercício prático da fé, porque é isso que importa para Deus. É isso que importa. Na dificuldade, por exemplo, financeira, como é que fica a tua fé? Sabe, irmãos, o pastor Rogério também estava falando assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é uma verdade que você precisa tomar consciência plena dela. Porque quando o dinheirinho está no bolso, as pessoas às vezes estão de sorriso de orelha a orelha. Mas é na falta dele que você precisa demonstrar a tua fé ao Senhor. É na falta dele que você pode passar até por alguma dificuldade. Mas você não vai mendigar o pão, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus e você precisa buscar Deus para você viver essas verdades na sua vida. Hoje é um dia de culto com unção com óleo. E a unção com óleo é para os enfermos. E eu não posso ver, eu creio que os pastores compartilham disso, a gente não pode ver as pessoas todo mês vindo aqui, pedir oração pela mesma enfermidade. Pastor, ora pela minha enfermidade. Eu falo, eu não vou orar pela sua enfermidade, eu vou orar pela sua cura. Você está entendendo como às vezes na prática nós erramos? Ora pela minha enfermidade, pastor. Você não vai orar pela enfermidade, nós vamos orar pela manifestação do poder de Deus para que essa pessoa receba a cura. Aleluia.
Mas não é a oração do pastor André, pastor Adilson, Divino, Rogério, Renato, minha, pastor Zé, não é a oração dos pastores, das nossas esposas, é a tua fé que vai mover o coração de Deus, a mão de Deus em teu favor. É a tua fé. E eu quero nesta noite aguçar a tua fé. O meu desejo é que a sua fé seja aguçada, seja fortalecida. Para quando você levantar a sua mão e falar, eu preciso de uma oração, não venha mecanicamente porque levantou uma multidão. Venha crer no que Deus vai operar o milagre na tua vida. Nós só conseguimos exercitar com plenitude essa fé, amados, quando nós aprendemos também a confiar em Deus. Está difícil? Está. Há situações que nos entristecem. Estava compartilhando com o pastor Renato ali dentro. Sexta-feira acertaram o carro dele ali, à frente ali. Seria talvez um motivo de lamentação, mas ele está glorificando a Deus, porque ele percebeu que o motorista da van estava dormindo, e ele teve tempo de dar uma freada, e só pegou a frente do carro dele. Ah, mas o que isso tem a ver com fé? Tem a fé de que Deus estava presente e guardou a vida dele e da sua família. E nós muitas vezes saímos lamentando. Ah, Senhor, eu sou dizimista na tua casa, porque não engane-se você não. Da mesma forma que você tem fé e está buscando a Deus, que você está dizimando, que você está ofertando na casa do Senhor, que você está buscando a Deus, o inferno se levanta contra a nossa vida. Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Dificuldades todas nós temos. Se eu chamar o pastor André aqui agora, ele vai falar das dificuldades, e não são poucas, porque as responsabilidades dele são muito maiores. Mas eu creio que Deus é contigo, pastor. Deus é com esta igreja, e Deus é com aqueles que confiam nele plenamente. Nós precisamos buscar uma intimidade maior com Deus, porque somente assim nós poderemos ver a manifestação da sua glória sobre a nossa vida. Eu fico imaginando aquele momento que Deus vira para Abraão e pede seu filho. Pega Isaac, vai lá. E Abraão sabia o que Deus estava pedindo. Ele podia jogar Isaac para trás e falar, Senhor, é meu filho, foi o Senhor que me prometeu. Mas Deus falou, vai. A palavra diz que Abraão não titubeou, não duvidou, simplesmente, o que ele fez? Obedeceu. E este é o princípio básico de você ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Obediência à sua palavra. Confiança no Senhor. Nós não podemos duvidar, mas não raras vezes nós duvidamos. E eu quero fazer mais uma perguntinha para você. Quando que nós vamos aprender a andar pela fé? Eu estou vendo os rostinhos aí se contorcendo, mas é verdade. E nós precisamos nos esforçar para fazer isso. Nos aprimorar, que eu creio que aqui nós andamos pela fé. Talvez nós não tenhamos alcançado ainda o nível que nós desejaríamos. Mas nós precisamos nos esforçar para melhorar cada dia mais. Você não pode, amar, você não pode acostumar a se viver com a sua dificuldade. Ainda que ela esteja demorando, seja enfermidade, seja uma dificuldade financeira, seja desemprego, seja a conversão de um esposo, de uma esposa, de filhos ou dos próprios pais, nós não podemos nos acostumar. Falar, pastor, já estou acostumado, sabe, lá em casa, o meu marido ele não é convertido, ele grita, ele persegue, ele às vezes me impede, já estou até acostumada. Não fale isso, porque quando nós falamos dessa forma, nós estamos deixando de crer que Deus pode transformar essa situação. Eu já entreguei na mão do Senhor, entregou, mas o problema é que nós entregamos e às vezes até esquecemos. Ora, jejua,
pede, clama. A Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que choram, porque serão... Mas eu creio que é aqueles que choram ao pé do Senhor, porque tem muita gente chorando de desespero por aí. E esses não têm alcançado o consolo de Deus. Mas aqueles que choram aos pés do Senhor, esses serão consolados. E é nele que nós devemos buscar. Essa confiança não pode se esmorecer. Porque se você falar que já entregou, eu já não, sabe? É assim mesmo, eu já aprendi a conviver com essa dificuldade toda. Não. Se o teu filho está desviado, se o seu filho está nas drogas, creia que o Senhor pode restaurar e trazer seu filho de volta. Se você está convivendo com a enfermidade, eu não sei por quanto tempo, creia que Deus pode te curar. É conversão, Deus pode transformar e mudar. Tinha uma casca grossa que está falando com vocês essa noite aqui, que muitos não acreditavam, mas o Senhor, no seu momento, foi lá e transformou a minha vida. Como eu sei que Ele transformou a sua. Eu ouvi um dia um comentário, a pessoa falar assim, a igreja está cheia de ex. É ex-viciado, ex não sei o quê. Eu falo, glória a Deus por isso, porque isso demonstra o poder de Deus de transformar uma vida. Se a igreja tivesse só para a igreja não veio para os sãos, ela veio para os enfermos, para os doentes. E aqueles que buscam, a Bíblia diz que acharão. Muitos de nós temos chamados de Deus para a nossa vida e estamos duvidando disso. Falta de fé. E eu queria te dizer nesta noite, pela fé, meu irmão, atenda o chamado que Deus tem para a tua vida. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui essa noite. Atenda o chamado que Deus tem para a sua vida. Pela fé, creia que o mar, ele está à sua frente, mas ele vai se abrir. Pela fé, as muralhas que se levantaram na tua caminhada, creia, elas ruirão e virão por a terra. É pela fé, amados. Pela fé. Como aquela mulher do fluxo de sangue, você apenas tocará nas vestes de Jesus e será curado. E eu queria que você fosse até o livro de Marcos novamente, no capítulo 5. Porque aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus e desenvolveu uma fé genuína, uma fé que move o coração de Deus ao favor daqueles que o buscam. Marcos 5. Eu me empolgo, porque quando fala de Jesus, eu esqueci de abrir minha Bíblia em Marcos. Perdoa o seu pastor. Marcos 5, capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo 25. Porque ela ouviu, e ao ouvir, ela creu, e crendo, ela desenvolveu essa fé. Diz assim, grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia, se eu lhe tocar as vestes, ficarei sarada. Irmão, tenta se transportar para o contexto desta passagem, que as mulheres, essa hemorragia, o fluxo de sangue, é o período menstrual da mulher, só que ela vinha há 12 anos desse fluxo. E as mulheres naquele período eram separadas, eram consideradas impuras. E você imagina quantos obstáculos ela teve que vencer para chegar até próximo de Jesus.
porque muitos conheciam a situação dela. Muitos sabiam do problema dela. Aqui diz que ela já tinha passado por muito, gastou todas as suas riquezas e nada lhe fora resolvido. Pelo contrário, indo a pior. Mas ouvindo falar da fama de Jesus, ela não titubeou. Diz que ela vem por trás dele e na sua mente, no seu coração, ela determinou que se somente tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada. E eu quero te dizer que Jesus está aqui nesta noite para te curar. Eu sei que tem muita cura que Ele quer operar aqui nesta noite. Daqui a pouco nós vamos estar chamando vocês aqui. Os pastores e as esposas estarão aqui à frente. Mas eu repito, não é a minha oração, nem de um dos pastores, nem das nossas esposas. É a tua fé. E você precisa desenvolver, aperfeiçoar a tua fé. Irmãos, eu tenho ardido no meu coração, sabe? E o culpado disso é o pastor André. Essa coisa de arder no coração, esse desejo de evangelizar, de falar do amor de Deus para as pessoas, ele sabe do que eu estou falando. Que eu não tenho me conformado quando eu vejo. Hoje eu passei ali e eu cheguei a parar o carro aqui nessa rua, quando a gente faz a curva ali, por trás ali do supermarket, um homem deitado no chão, as moscas, o chão todo sujo. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, a gente não pode se conformar com uma situação dessa. A gente tem que crer que se você parar e se dirigir até aquela pessoa, Deus vai operar um milagre naquela vida. Porque às vezes nós falamos de fé e a gente acha que fé é só para curar a minha enfermidade, fé é só para restaurar a minha vida financeira, é para trazer o meu marido para Jesus, a minha esposa, o meu filho, os meus pais. É também isso. Mas é fé de saber que se você se levantar e for lá fora, muitas vidas serão transformadas. Nesse livro de Hebreus, quando nós estávamos lendo, você não precisa voltar lá, no capítulo 11, versículo 6, quando fala que sem fé é impossível agradar a Deus, diz assim, pela fé, é no capítulo 10, onde nós estávamos lendo, que no final do texto, diz que aquele que crê, portanto, ele levanta ali novamente, vai e prega o evangelho, ide e prega o evangelho a toda criatura. Não fala como o livro de Mateus, ide e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai e do Filho, e vos ensinando todas as coisas. Não diz com todos, mas ide e pregar o evangelho, quando fala do momento de fé. E nós precisamos ter essa fé, de que nós precisamos nos mobilizar para pregar o evangelho e mudar a história da nossa cidade. Não é se conformar de um tiro que dá aqui, numa situação que vemos ali, ou de outras tantas que são noticiadas, é ter fé de que, através da igreja, este município será transformado. A fé vai muito mais do que somente uma cura física. E nós, muitas vezes, precisamos ser curados lá dentro, na nossa alma, para que Deus possa operar o milagre da cura no nosso físico. E eu quero te dizer que se o seu milagre ainda não chegou, continue chamando a existência e aprenda a confiar mais em Deus. Não importa se está demorando. Moisés foi levantado, durante 40 anos viveu dentro de um castelo, durante outros 40 ele viveu no deserto. E com mais 40 anos ele peregrinou com o povo no deserto, para que o povo alcançasse a cidade prometida. Eu não sei quanto tempo está o teu problema permanecendo, eu não sei o que está te afligindo, mas eu sei que em tempo oportuno, Deus vai manifestar
a glória dele sobre a sua vida. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça e começa a orar, começa a declarar para Deus qual é o milagre que você precisa. Qual é o milagre que você precisa na sua vida? Talvez na sua família, na sua casa, no meio da sua parentela. Fala com Deus nesse momento. Aleluia. Enquanto é entoado esse cântico, começa a memorizar qual é o milagre que você precisa. Vamos ficar de pé. E se você conhece, cante conosco. E Ele está em volta da sua vida. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aleluia. Você que precisa de um milagre na sua vida. Daqui a pouco nós estaremos chamando aqueles que têm enfermidade, que a Bíblia diz que a unção com óleo é para os enfermos. E nós vamos estar fazendo isso daqui a pouco. Mas você que necessita de um milagre na sua vida, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração e eu quero orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Assim como eu, muitos dos seus filhos colocam a mão no seu coração neste momento. Porque estão neste momento, nesta dependência, como acabamos de cantar, confiando no Senhor.
E se confiamos no Senhor, não seremos abalados, mas permaneceremos, ó Deus. Permaneceremos e o milagre do Senhor há de nos alcançar. O milagre de Deus para a tua vida, se é na área financeira, se é por conversão na tua família, transformações, soluções de problemas que talvez você mesmo não veja. Mas o Senhor nesta noite te diz: eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor da tua vida, eu sou o Senhor da tua casa. E não é você que vai mudar essa situação, sou eu, o teu Deus, que mudarei toda e qualquer situação. Pai, então em nome de Jesus Cristo eu me uno à fé dos meus irmãos e declaro o milagre na vida de cada um deles, Pai. O milagre da vida de cada um deles, para que eles possam testemunhar e glorificar o teu nome. Assim eu oro junto com os meus irmãos e irmãs e oramos com fé em nome de Jesus. Amém? Alguém entre nós que talvez esteja aqui, entrou aqui e necessite do maior milagre que Deus pode operar na vida de um ser humano, que já operou na minha, é o milagre da salvação. Talvez você esteja aqui e nunca tomou uma decisão com o Senhor, e esta noite deixe milagre na tua vida. E se há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida para Jesus nesta noite, basta erguer a sua mão para que eu possa orar por você. Dê só um sinal. Ou talvez você esteja até mesmo, tenha se enfraquecido durante a sua caminhada com Cristo, e hoje você fala assim: não, eu fraquejei na minha fé e eu preciso retornar aos caminhos do Senhor. Há entre nós alguém numa outra situação dessa que possa levantar a sua mão, dar um testemunho público aqui, envergonhar o inferno e haver, para que haja uma grande festa nos céus? Ninguém, somos todos da casa, glória a Deus. Eu gostaria de, nesta hora, despedir a igreja para aqueles que não vão receber. É um jovenzinho ali que entrega a vidinha dele para Jesus. Glória a Deus. É pequenininho, mas estava ali acenando, eu nem tinha visto, ele está ali, vai acabar e não vão me ver. Glória a Deus. Como é que é o seu nome? Gustavo. 11 anos, mas o Espírito Santo falou o coração dele. Glória a Deus. Como é seu nome mesmo? O Hélio está querendo renovar a sua aliança com o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Hélio e Gustavo, eu vou fazer uma oração e gostaria que vocês repetissem comigo. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu peço perdão pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor. Eu te peço de coração, espontaneamente, que o Senhor entre na minha vida, faça parte da minha vida e escreva uma nova história. Nesta noite, eu declaro, com fé, eu sou o teu povo e tu és o meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Gustavo, pela vida do Hélio. Ó Deus, porque o Espírito Santo tocou em seus corações. E nós, como tua igreja, nós agora como família do Senhor, nos gloriamos, ó Deus. Gloriamos no Senhor pela decisão que eles tomaram. E se há uma festa entre nós, muito mais há uma festa nos céus. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor segure a cada um pelas suas mãos e os conduza firmes nesta caminhada até a tua volta, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor.
Aleluia. Irmãos, então você que não tem enfermidade, vai retornar para o seu lar. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te leve debaixo da sua proteção e te dê um restante de semana vitorioso na sua presença. Leva-se o teu povo debaixo desta paz e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Boa noite, você que pode já estar saindo. Deus te abençoe rica e abundantemente, irmão.